Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos lá, nós de novo, mais uma aulinha gravada para vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Ó, hoje o assunto ele não é tão legal quanto os outros, né? Mas a gente precisa falar sobre ele, faz parte da matéria. Na aula passada, há 2 semanas atrás, a gente viu um pouquinho da forma como os espanhóis utilizaram, das formas que eles utilizaram para dominar os povos aqui. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas a gente falou da fome, a gente falou das doenças, a gente falou do uso do cavalo, das armas, né, das armas de fogo, das armaduras, das espadas, que eram coisas que não eram conhecidas dos povos nativos aqui. Principalmente a arma de fogo e o cavalo, né? Eu falei para vocês que os nativos eles ficaram impressionadíssimos quando o cavalo chegou, ficaram maravilhados com aquele bicho tão diferente, né, que eles não conheciam. É, é, e depois acabou sendo usado como arma, né, contra eles. E falei também da religião que foi imposta a esses povos, né? Muitos deles foram chantageados com a ideia de religião, que eles estavam ficando doentes porque eles não acreditavam no Deus dos europeus. Falei para vocês que os europeus se sentiam superiores, né, a esses povos e tudo mais. Então, agora a gente vai dar continuidade e eu vou explicar para vocês como que esses espanhóis fizeram para governar isso tudo, todo o território. Coloquei um mapinha aqui para vocês verem o tamanho do território, né? E conseguirem tirar riquezas daqui para mandar para o rei da Espanha, para ele ficar cada vez mais rico, tá bom? E mais poderoso. Então, hoje eu vou mostrar como é que o rei e os seus auxiliares organizaram a administração aqui na América Espanhola, tá bom? O Brasil não é a América Espanhola, o Brasil é a América Portuguesa. Mais para frente a gente vai ver. Legal? Bom, então olha só, eu coloquei para começar a aula um quadro de um pintor mexicano chamado Diogo Rivera. Esse quadro faz parte de um mural gigantesco, é gigantesco mesmo, de várias paredes, que está no Palácio Nacional, na Cidade do México, né, que é onde o presidente fica. É muito legal. E aí ele mostra o domínio dos espanhóis sobre as populações nativas. Se vocês olharem, né, bem, com bastante atenção no quadro, na parte de trás lá vocês estão vendo os nativos com base no chicote. Vocês podem ver que eles não são negros, eles são meio avermelhados. Se vocês olharem aqui embaixo no quadro, bem na parte de baixo aqui, né, tem um espanhol com uma espécie de faca na mão lá, e o índio não, o nativo tá amarrado com a mão para trás, aí tem a cruz mostrando a força da Igreja Católica, né, quando veio para cá. Então eu comecei com esse quadro primeiro porque eu gosto muito do Diogo Rivera. Se vocês tiverem curiosidade de pesquisar sobre as obras dele, ou sobre ele, ele foi casado com uma pintora também chamada Frida Kahlo. Vocês já devem ter ouvido esse nome Frida, porque agora que a gente está falando muito de feminismo, muito de feminicídio, né? A imagem da Frida está sendo bastante utilizada. E ela foi casada com o Diogo Rivera, e eles formavam um par bem esquisitinho. Então, se vocês tiverem curiosidade, eu sou uma adoradora, né, dos quadros dos dois, acho o trabalho dos dois fora de série, sou apaixonada pela história da Frida, tem um filme sobre ela também, quem sabe um dia eu consigo passar para vocês, e vale a pena conhecer um pouquinho da história dos dois, tá? Principalmente do Diogo Rivera, que retratou todo esse domínio espanhol na América e foi um grande crítico da forma de governo, né, na América Espanhola e no México, que era o país onde ele vivia, na cidade do México, tá bom? Bom, então vamos lá. Como que o rei da Espanha ia fazer para conquistar, para dominar todo esse território? Eu vou passar aqui um pouquinho. Olha esse mapa, gente. Eu vou começar pelo mapa para depois voltar, tá? Tudo que está em amarelo escuro, tá vendo onde está o México lá? Azul, ó, amarelo escuro. Roxo, cinza, laranja, amarelinho claro e azul, era tudo América Espanhola.
Vocês já viram o tamanho disso? Olha só, parte da América Central ali, né, um pouco da América do Norte, que depois deixou de ser do México, os Estados Unidos abocanhou, a América Central inteira e uma grande parte da América do Sul, o território que ainda não era Brasil, tá? O Brasil não era desse tamanho nesse período, ele era menorzinho. Dá para passar um risco aí, ó, na metade desse território. Então o resto era tudo América Espanhola. Legal? Então o rei da Espanha, para conseguir governar isso, né, com alguma eficiência, ele vai dividir esses territórios. Então vamos aprender como que ele dividiu, tá? Então vamos lá, ó. O desenvolvimento das regiões coloniais e o crescimento da atividade exploradora no novo continente transformaram as possessões espanholas em um vasto império. Quanto maior o império, mais difícil de governar. Assim, o Estado espanhol subdividiu as suas colônias na América em vice-reinos. Então, o que ele fez? Dividiu em 4 partes, em 4 vice-reinos. Vou voltar lá no mapa para mostrar para vocês já já, tá? E também em 4 capitanias que ficavam na praia, tá? Na beira da água, para ficar mais fácil de ir e vir e de defender a colônia, tá bom? Então, são 4 vice-reinos e 4 capitanias. Vai dividir para tentar governar melhor. Legal? Olha lá quais eram os 4 vice-reinos. Para que os vice-reinos foram criados? Para facilitar a administração da colônia, né? E esses vice-reinos, eles eram comandados por pessoas da elite na Espanha. Não era qualquer um que vinha aqui não, tá? Então tá lá, ó, o vice-reino do Peru, da Nova Espanha, de Nova Granada, que não é essa cidadezinha aqui perto de Rio Preto não, tá? É lá na Espanha, lá na América Central, e o vice-reino do Rio da Prata, legal? Então esses vice-reinos eram administrativos, eles iam ajudar o rei da Espanha a governar esse território grande, tá? E 4 capitanias: Guatemala, Venezuela, Cuba e Chile. Eu vou mostrar para vocês no mapa onde é que ficam esses lugares para vocês verem a diferença deles, né, dos vice-reinos e das capitanias, que tinham como objetivo acentuar o controle metropolitano e proteger o litoral. Quer ver? Vamos voltar lá para o mapa, ó. Dá uma olhada, gente, ó. Cuba está aqui no meio da América Central, legal, então dá para vocês verem aí. A Guatemala está ali em amarelinho, tá? O Chile está aqui embaixo em azul claro, legal. Então tá mostrando lá, ó, capitania de Cuba, da Guatemala, da Venezuela, tá? Vocês estão conseguindo ver aí? Olha com calma, com tranquilidade, o que vocês acham no mapa, tudo bem? E do Chile, voltados para o litoral. E os vice-reinos mais centralizados, né? Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Rio da Prata, para ficar mais fácil de governar, tá? Então, a Argentina, o Paraguai e a Bolívia faziam tudo parte desse vice-reinado aí do Rio da Prata. O Rio da Prata, ele começa ali onde está o Uruguai. Dá uma olhadinha no finalzinho do Brasil, do mapa. Tá vendo o Uruguai lá no final? A entrada do Rio da Prata é aí. E esse rio vai ser disputadíssimo mais para frente pelos governos portugueses aqui no Brasil e o dos outros territórios. Nós vamos entrar em guerra com o Paraguai. Por causa disso, nós vamos entrar em guerra com o Uruguai, que era chamado de Cisplatina, por conta desse Rio da Prata, tá? Então era muito importante que o rei de Portugal, ou desculpa, da Espanha, dominasse todo esse território. Legal? Então vamos ver, ó. Presta atenção. Como que ele fez isso? Dividiu. Legal? Vice-reinos e capitanias, tá? Aí, lá na Espanha, ele tinha uma coisa chamada casa de contratação. Chegava lá para o rei e falava: quem é você? Eu sou fulano, eu queria ser contratado. O que você quer fazer? Vou administrar. Então, você vai administrar, se é confiança, o rei confiava, era amigo, não sei o quê. Esse cara vai contratar funcionário, nomear funcionário e vai fiscalizar a cobrança de impostos. Então, a casa de contratação contrata funcionários para fiscalizar a cobrança de impostos. Gente, pensando que os espanhóis estão tirando muito ouro e muita prata, né, aqui
do território da América. Legal? E outra coisa, eles precisavam ter certeza absoluta que os navios que carregavam esse ouro e essa prata iam sair daqui e iam chegar direto na Espanha, tá? Não iam dar uma voltinha, uma passeadinha, tirar um pouquinho da prata ali, um pouquinho do ouro ali, para depois chegar na Espanha e roubar a parte do rei de Portugal. Legal? Então, a casa de contratação, ela tinha essa função de organizar os impostos e a chegada desses impostos lá na Espanha, tá? Aí, eles criaram também o Conselho das Índias. Esse Conselho das Índias, eles iam resolver como que ia funcionar o negócio na colônia, tá? Quem seria o vice-rei, quem seria o capitão donatário, quem é que ia tomar conta das cidades, quanto de imposto ia ser cobrado, quem é que ia decidir as leis, o que era legal, o que não era legal, tá? Tudo isso o Conselho das Índias também vai fazer, tá bom? Então o rei foi se armando de organismos, né, de instituições para poder ajudar ele a governar, porque sozinho, gente, ó, não ia virar nada, tá? Aí ele criou uma coisa chamada de audiências. Muita coisa, né, gente? Mas só se vocês entenderem já tá bom, tá? Que faziam parte dessas audiências a burguesia espanhola. Burguesia não é nobre, ó. Nobreza também, mas a burguesia, que era os caras cheios da grana, tá? Então, quem tinha dinheiro é que mandava no negócio de verdade. Tudo bem? Eles representavam, né, a mais alta autoridade colonial. Porque lá naquela época, gente, a nobreza era mais importante do que a burguesia, certo? Nobre nasceu. O burguês fez comércio e se tornou rico. Então ele tem uma importância menor, mas aqui eram os burgueses que iam mandar. Legal? O que eles vão fazer, esses burgueses, os vice-reis? Vão cuidar da administração, vão ajudar o Conselho das Índias, vão ajudar as casas de contratação, né? Vão cuidar da questão da religião dos jesuítas, vão divulgar a fé cristã para todos esses lugares e vão montar um pequeno grupo, um pequeno exército para proteger esse território, tá? E quando precisava resolver alguma pendência judicial, eram eles que resolviam, eram eles os juízes também. E na, na, nas capitanias, nas cidades e tudo mais, existia uma coisa chamada cabildo. Esse fica mais fácil para vocês, tá? Então vamos pensar, para ficar mais fácil, mas muito mais fácil, que os que a gente viu anteriormente. Vou voltar o quadrinho aqui. Ops, desculpa aí. Vou voltar o quadrinho aqui, ó. Que a Casa de Contratação e o Conselho das Índias seria o governo federal. Vamos supor que seria o presidente da República aqui no Brasil, tá? E o governador, certo? Tá bom? As audiências seriam os prefeitos das cidades que resolvem. E os cabildos seria a Câmara Municipal. Ela é presidida por várias pessoas ricas, mas ó, só pessoas ricas descendentes de espanhóis. Nós vamos falar disso na próxima aula. E a gente vai ver como que isso tumultuou a coisa aqui na América Espanhola, tá? O fato só dessas pessoas terem acesso aos cabildos. Então, os cabildos só chegava lá, só conseguia mandar e fazer parte da vida política dentro das cidades que foram aparecendo aqui na América Espanhola, quem era cheio da grana e quem era espanhol ou descendente espanhol, principalmente quem era espanhol nato, tá? Então, eles tratavam das questões policiais, do comércio, sobre o uso da área pública, quem ia ficar com que parte da exploração, como é que ia ser dividido, como é que ia acontecer o trabalho agrícola, tudo isso era eles que decidiam, tá? Como é que ia funcionar a questão dos pesos e das medidas. Gente, vocês acham que quilo funcionava naquela época? Altura, metro, quilômetro, né? Como é que você for criar que funcionava quilo? Como é que a gente mede um quilo hoje? Ah, professora, pega um pacote de farinha, tem 1 quilo, pega um pacote de açúcar. Mas será que eles já tinham noção? Como é que eu sei que tem 1 quilo no pacote de farinha e 1 quilo no saquinho de açúcar? Dá para saber? Ah, mede lá uns 4 copos, 5 copos que dá, mais ou menos. Só que naquela época o quilo, ó, peso era assim e medida era palmo, ou então o tamanho do meu braço, tá? Então, quem decidia
qual era a medida, eram as pessoas que trabalhavam, que funcionavam dentro desses cabildos, que era uma Câmara Municipal, tá bom? Então, o que que o rei fez lá da Espanha? Vamos voltar. Dividiu o território em vice-reinos, 4 vice-reinos, e dividiu o território em capitanias, 4 capitanias. Legal? Todas essas coisas que foram criadas, elas foram criadas para facilitar a cobrança de impostos e o domínio do rei espanhol sobre o território aqui na América, tá? Coceirinha no olho. E aí, dentro desse território, dentro dessas cidades, dessas vilas que foram se formando, quem mandava? As audiências, os vice-reis, que seria representante aí, né, direto do governo, e os cabildos, que eram as câmaras municipais, que eram locais que decidiam o que, que ia acontecer. É claro, gente, que olhando lá naquele mapinha de novo, vamos voltar no mapa, né? Olhando no mapinha de novo, é claro que em cada lugarzinho desse, pensava-se de uma maneira não tão igual, tá? Cada um adotou um jeito de fazer justiça, cada um adotou um peso e uma medida, então eles foram um pouquinho diferentes uns do outro, mas o mais importante disso tudo, o que o rei da Espanha tirou desses locais foi muito dinheiro, foi muito ouro e muita prata, e isso enriqueceu absurdamente a Espanha nesse período, tá bom? E para terminar a nossa aulinha, que é curtinha hoje, tá dando umas travadas aí, tá? Mas não liga não. Meu computador está meio cansado de dar aula. Eu coloquei para vocês um mapa mental. Não fui eu que fiz, eu tirei da internet, tá? Eu não tenho capacidade de desenhar ainda, um dia eu chego lá. Se vocês têm, aprendam a fazer mapa mental assim com os desenhos. E nós já tratamos nesse mapa mental, se vocês quiserem copiar no caderno, não precisa fazer desenho. Presta atenção, tá? Vocês podem copiar. Então tem lá, ó, o Cortez, o Pizarro, os astecas, os maias. Depois eu vou falar, falei para vocês hoje da administração, essa parte de baixo aí. E na próxima aula eu vou falar da economia e da sociedade colonial para vocês, tá bom? A gente se vê na semana que vem e nós vamos fazer a atividade da apostila, do caderninho do aluno, da apostila não, né? Do caderno do aluno, tá bom? Eu vou mandar uma folhinha separada para vocês para ficar mais fácil de vocês visualizarem do que é aqui na aula falada, tá? Então eu vou mandar essa aula para vocês e aí depois vocês abram as atividades que são para ser feitas a respeito desse assunto, certo? Espero que vocês estejam todos bem. Um beijo e vamos ver se a gente marca uma aulinha ao vivo para a gente se falar, para eu poder olhar para vocês e ver como é que vocês estão, tá bom? Beijo, meus amores.